Meu parceiro, se todo jogo fosse essa tranquilidade, esse futebol praticado, esse melzinho na chupeta, caraca, nossos corações estariam um pouquinho mais calmo. Palmeiras, oitava de final de Libertadores, 4-0 fora de casa, já conseguindo ali decidir o jogo. No primeiro tempo, 3-0, Gustavo Gomes assumindo a responsa no pênalti, chute cruzado, rasteiro, difícil pro goleiro pegar. Confesso que quando sai pênalti pro Palmeiras, fico ali com o meu pé atrás. E depois, 2 do Flaco Lopes e 1 do Vitor Roque. O que essa dupla praticou de futebol ontem? Paizão, loucura. E, enfim, Abel Ferreira não tirou o Vitor Roque pra colocar o Flaco Lopes, não tirou o Flaco Lopes pra colocar o Vitor Roque, jogou os dois se completando. O que a torcida já falava, cara, não dá pro Vitor Roque jogar como referência sozinho, ele não é aquele jogador centroavante alto que tanca, que vai conseguir fazer a parede várias vezes, ele precisa de um suporte, ele precisa de uma dupla, os dois se completam. Flaco Lopes com os passes milimétricos, jogando muita bola, e o Vitor Roque naquilo, dedicação, correndo pra tudo que é lado, quando teve ali uma oportunidade, pecou, mas depois fez um baita de um golaço, um chutaço no ângulo, e aqui o Mil Grau até falando, ó, eu não quero me iludir com Flaco Lopes e Vitor Roque, mas me parece a dupla do Hexa reeditado, Romário e que o pessoal postou dessa imagem aqui é loucura, tá? Romário de Vitor Roque, Bebeto de Flaco Lopes. E aqui a gente tem uma fala do Abel Ferreira que, pô, me deixou um pouco pensativo e meio preocupado, porque, mano, a partir do momento que ele vê que uma parada funciona, vamos insistir nisso? Vamos trabalhar uma forma de jogar dessa forma, com 2 atacantes, Vitor Roque e Flaco Lopes lá na frente, um com mais mobilidade, o outro com mais precisão no passe, saindo um pouco mais da área. Flaco Lopes, ele fez um papel de camisa 10, que faz tempo que eu não via um cara reger o Palmeiras dessa forma. Vamos ver aqui, ó, eles já jogaram algumas vezes juntos, mas não desde o início. E essas algumas vezes que eles já jogaram juntos, era o quê? 10 minutos pra acabar o jogo, 15 minutos pra terminar, né, Abel Ferreira? Como eu já disse, minha função é essa: buscar as melhores soluções para cada jogo. É bom saber que eles se ligam bem e podem nos ajudar. Uma dupla jovem com características diferentes. É mais uma opção, não é que vamos jogar sempre assim, mas é uma opção. Tomara que esse não é que vamos jogar sempre assim, seja uma parada pra tentar despistar, não sei o que, um plano de jogo ali pro final de semana que vai ser um teste bem mais difícil contra o Botafogo, mas cara, que essa opção aqui vire uma das principais, vire uma base ali do que o Palmeiras pode render com esses 2 jogadores lá na frente. Pô, deu pra perceber que um completa o outro, rapaziada. E pro jogo de ontem, uma parada que me deixou assim, um tanto quanto, pô, sempre tentam desmerecer, né? O pessoal falando, pô, o Universitário não é tudo isso, tá? Não é um primor técnico, mas tá longe de ser um jogo fácil. Fora de casa, a torcida dos caras com mais de 60 mil pagantes. Mas quem entende é quem fala, se preserva, tá batendo em bêbadozinho sobre o primeiro tempo do Palmeiras. O Abel deve estar muito feliz. O pessoal deve estar falando, calma, é o Universitário, tá bom. Mas o Palmeiras já pegou outras equipes de nível menor e ninguém fez esse tipo de jogo. Está bem o Palmeiras, é uma noite que o Palmeiras pode encaminhar a classificação. E quando a gente para pra ver aqui, rapaziada, quando a gente pega o Universitário e coloca Libertadores, olha o grupo que os caras conseguiram passar. Um grupo com River Plate, Independente Del Valle, que sempre encrespa jogo pra brasileiro, meteu uma sacolada aí no Vasco esses dias, recentemente ganhou uma final de Sul-Americana contra o São Paulo, Barcelona de Guayaquil, cara, e o River Plate dispensa apresentações, rapaziada. Grupo extremamente complicado e os caras passaram em segundo. Quando a gente pega pra ver aqui, ó, o que eles já fizeram na Libertadores, paizão, quem vai falar que esse time aqui é molezinha? Empataram 1-1 fora de casa contra o River Plate. Depois aqui, ó, Libertadores. Ganharam de 1-0 em casa do Barcelona de Guayaquil. Não é time fácil do Equador ali, complicado. Aqui, ó, contra o Independente Del Valle em casa, 1-1. Pô, foi muito boa a partida. O primeiro tempo que o Palmeiras teve foi de almanaque. Palmeiras jogou bola. Palmeiras praticou o futebol. O Palmeiras tornou o jogo fácil. A forma de jogo do Palmeiras que condicionou o jogo a ser um jogo tranquilo. Pra ver aqui um pouquinho o que a mídia tá falando sobre essa dupla, que, pô, eu acho que deve ter sequência. O Abel Ferreira deve investir aí nessa sequência aí de 2 atacantes, Vitor Roque e Flaco Lopes. Vamos ver aqui? Jogos contra o Ceará, por mas exemplo. Mas os adversários já vão se mover. Amanhã, quando acordar e quando começar a preparar o jogo do fim de semana,
o David Ancelotti já vai estar pensando em como ele... Porque eu sou o técnico do Botafogo, eu já vou estar pensando que vão jogar os dois. Já sabendo como eles vão jogar, porque também é aquilo que eu falei, assim, embora eu até defendesse a escalação dos dois juntos há um bom tempo, na minha cabeça não era do jeito como eles jogaram. Era um 4-4-2. Exatamente, não era um 4-2-3. Mas pode até variar. Então, pode até variar, ele pode até mudar de acordo, mas teoricamente, do jeito que deu certo hoje, eu acho que, muito possivelmente, na hora que um técnico souber que a escalação vai ter Flaco Lopes e Vitor Roque, ele vai imaginar, num primeiro momento, o Flaco como um meia centralizado, o Vitor Roque... Você tem dois pelo centro que atormentam, né? Um com uma potência doida, o outro... tudo pelo alto, que distribui, que toca. Então, assim, pode ser um novo momento do Palmeiras e pode durar um bom tempo isso aí. Tá até curioso, com essas características dos dois, quem precisa mais de quem? O Flaco é mais importante para o Vitor Roque ou o Vitor Roque é mais importante para o Flaco Lopes? Quem potencializa mais quem ali? Eu acho que, assim, a movimentação do Vitor Roque, eu acho que ela potencializa muito o atacante que ele tem ao lado, né? Porque ele é muito inteligente e, assim, ele tem uma movimentação, uma capacidade corporal que ele não é exatamente um cara parrudo, forte, mas ele sustenta, né? Ele consegue receber de costas, ele consegue mudar de direção muito facilmente, então acho que... E ele é muito inteligente, né? Ele consegue antecipar as jogadas, então acho que para quem está ao lado dele facilita muito. A capacidade de reter a bola nesse setor aqui com os dois é muito maior. Muito. Então, e assim, cara, ninguém duvida do talento do Vitor Roque, né? Não é que um belo dia o Barcelona falou, vou jogar esse dinheiro fora aqui e tal. Não deu certo por inúmeras circunstâncias ali que acontecem, cara. Mas não é que o talento não estava ali, né? Então, eu acho que o Palmeiras fez um ótimo investimento. E aos poucos as coisas não é que vão começar a dar certo, acho que já começaram a dar certo. E aí, Jean? Quem potencializa mais quem ali? Eu sei que é uma resposta muro, mas assim, eu acho que muito eles se retroalimentam ali, até por ser da maneira como eles foram escalados hoje. Porque, evidentemente, se o Flaco fosse o centroavante, né, se nessa configuração com os dois em campo, o Flaco fosse o centroavante, o cara que fica na área, até porque, como disse o Calçade, é um cara muito forte nas bolas pelo alto e tal, e o Vitor Roque ficasse se movimentando pelos lados, eu ia te dizer que o Vitor Roque vai potencializar mais o Flaco, porque o Flaco é o cara mais fixo, que joga ali, recebendo bolas de um atacante que se movimenta muito. Mas não foi o que a gente viu hoje. O que a gente viu hoje foi até o contrário, quer dizer, o Vitor Roque jogando ali como um cara mais próximo do gol, se aproveitando dessa característica que o Léo falou, do arranque e tudo mais, e o Flaco jogando... Eu não quero começar a cometer esses exageros. Não vou. Vai. Mas assim, jogando como um centroavante que recebe a bola e sabe olhar. Quem é o Romário e quem é o Bebê? Quem tá chegando. Não era. Quem é o Evair, quem é o Edmundo? Era mais por aí, mas eu não vou fazer essa. Lógico que é assim. Eu não vou fazer essa. Você coçou pra fazer. Sabe o centroavante que recebe a bola e que tem a capacidade de dar um passe, uma assistência. Eu acho que o Birner vai fazer essa comparação. Quem é o Paulo Nunes? Eu não vou, não. Depois de 90 minutos... Não tem essa esperança. Aí já não vejo nenhuma... E aí, quem potencializa mais quem aí pra gente pro break? Do jeito que ficou essa impressão, né, mano? O pessoal muito associando o Vitor Roque e Flaco Lopes ontem às grandes duplas que a gente já teve no futebol. O pessoal falando de Evair e Edmundo, Bebeto e Romário. Vamos com calma, rapaziada. Mas parece ser ali uma brecha no fim do túnel, uma luz no fim do túnel, de cara, um Palmeiras que pode se encontrar, um Palmeiras que pode ter uma opção. Enfim, o Flaco Lopes deslanchar desde que chegou no Palmeiras. Vitor Roque também tá numa franca evolução, mas ainda tem que chegar num topo ali do que a gente ainda espera, a maior contratação do nosso time. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da dupla jogando ontem. Acho que ficou bem claro, rapaziada, que com os dois lá na frente, o Palmeiras conseguiu reter um pouco mais da posse de bola. Não era só aquela bola quebrada que toda hora devolvia a bola para o adversário, porque o Vitor Roque, às vezes ali entre os dois zagueiros, não conseguia muito segurar, tancar a chegada dos outros jogadores do campo de defesa pro ataque. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.